Olá, eu sou o professor Vitor Biazon e quero falar com você sobre formação continuada. O mercado sempre é regulado pela qualidade do que se entrega, em todos os segmentos, inclusive na educação. O professor do século XXI é aquele preparado para assumir mais recursos do que apenas quadro, giz e passador de slide. Diante do cenário atual, ser proficiente na utilização de multimeios digitais torna a narrativa dos encontros com os estudantes mais rica e engajadora. E neste sentido, para proporcionar experiências de aprendizagem memoráveis, novas habilidades se tornam importantes e necessárias para garantir essa entrega. E aí eu te pergunto, como está a atualização do seu currículo Lattes nos últimos tempos? Como você se adaptou ao mundo digital e como está utilizando os recursos tecnológicos para o planejamento e execução das suas aulas? Você se enxerga como um professor com autonomia autoral digital docente? E afinal, o que é ser AADD? Bem, para que essas perguntas façam sentido, eu nem preciso dizer sobre a importância de atualizar o seu Lattes, certo? Você sabe que ele conta pontos em concursos e demais processos seletivos. É uma forma de você mostrar a outros pesquisadores o seu engajamento para com a produção de conhecimento científico em nível nacional e internacional. E trazendo isso para perto, percebemos que a inovação tecnológica está presente no cotidiano de alunos e também tem contribuído para que o docente conheça melhor o seu público e ofereça experiências de aprendizagem que atendam a diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem. Ou seja, aliar a tecnologia ao processo educacional, permitindo usar os novos recursos e equipamentos para enriquecer a dinâmica de ensino-aprendizado nas escolas. E ao docente, cabe saber sobre a criação e posterior apropriação de ferramentas educacionais para contribuir com um processo educativo mais dinâmico, eficiente e inovador. O uso das ferramentas tecnológicas na educação deve ser vista sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a interação digital dos educandos com os conteúdos. Isso é, o aluno passa a interagir com diversas ferramentas que o possibilitam a utilizar os seus esquemas mentais a partir do uso racional imediato da informação. Ser um profissional da educação com autonomia autoral e digital perpassa sobre conhecer essas questões e mobilizar-se para tal. E que tal experimentar um pouco do universo AADD, buscando aí nas suas aulas? Vai anotando quais ferramentas você utilizou como recursos didáticos. E não se preocupe, que certamente em algum momento você agregou ao seu planejamento ou à sua rotina de aulas alguma ferramenta, desde a mais simples até a mais elaborada. Por exemplo, um questionário do Google Forms, planilhas, drives compartilhados, Classroom, Zoom, Meet, o Padlet, uma transmissão via rede social. São tantos que você certamente está preenchendo linhas e linhas. Viu como você já está imerso no contexto AADD? Agora, no entanto, nos cabe refletir sobre qual a real autonomia, originalidade tem sido empregada em seu planejamento e execução de aulas. Qual é o seu nível de apropriação, sua latência, ao pensar nos recursos tecnológicos mais adequados às propostas pedagógicas? Quais as intencionalidades pedagógicas cada recurso apresenta para percorrer o ciclo de aprendizagem? E mais,
reflita sobre como a diferença positiva em receber uma certificação em blockchain de que você é maturador, explorador ou proficiente em organizar e mobilizar recursos tecnológicos para melhor promover imersão e aprendizado aos seus estudantes. E o que você sabe sobre ser um AADD, Autonomia Autoral Digital Docente? Eu proponho uma construção aqui. A de autonomia. Autonomia é um termo de origem grega cujo significado está relacionado à independência, à liberdade ou à autossuficiência. Para a filosofia, autonomia é um conceito que determina a liberdade de indivíduo em gerir livremente a sua vida, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas. Como docente, é importante ser autossuficiente para planejar seus conteúdos de forma a ser capaz de mobilizar todos os recursos necessários para fazer a prática pedagógica acontecer. A de autoral, referente a ser próprio da pessoa, do autor de obra literária, artística ou científica. Como docentes, criamos o próprio conteúdo. Dizer minha aula, meu conteúdo, meu método, está relacionado à criação própria desse docente, imbuído de criatividade e originalidade para a preparação, organização de conteúdos de uma forma que caracterize propriedade no falar e de maneira singular. O D de digital tem origem no latim digitus, palavra latina para dedo, uma vez que os dedos eram usados para contagem discreta. Um sistema digital é um conjunto de dispositivos de transmissão, processamento ou armazenamento de sinais digitais que usam valores discretos ou descontínuos. Ser digital é ser capaz de estar atualizado das novidades tecnológicas que são lançadas. É ter uma visão ampla de micro-oportunidades que as pessoas podem ter e inovar, criando soluções inteligentes que atinjam a um público específico em suas necessidades também específicas. No campo educacional, está relacionado à criação própria, com dedos, que envolve soluções tecnológicas para a resolução de problemas, execução de projetos que são carregados de intencionalidade pedagógica, manifestados ou transmitidos a partir de um ou mais recursos, o recurso digital. D de docente. É a pessoa que dá aula, é a pessoa que ensina. O professor é um docente porque transmite determinada ciência ou artes a outras pessoas. E devido às suas habilidades pedagógicas, o mesmo se torna um agente efetivo do processo de aprendizagem e também de mudanças na área escolar. Bom, esse aqui dispensa mais explicações. Isso está no nosso coração e no nosso fazer diário. Agora, juntando todas as letras, A, A, D, D, fica mais fácil compreender esse profissional, docente, detentor de competências de atuar em suas aulas com originalidade de conteúdo, recursos informacionais e tecnológicos, ou seja, ser o docente com propriedade emancipatória de mobilizar conteúdos e recursos para transmitir, para ensinar aos seus estudantes. Ser um professor AADD perpassa por um processo no qual o docente constrói, emprega, utiliza objetos, ferramentas e multimeios de aprendizagem como recursos que dão suporte a uma narrativa capaz de envolver os estudantes também no processo de ensino-aprendizagem. Tá, e como vamos saber se estamos no caminho certo? Como aferir essa competência docente?
Bem, certamente, a busca por melhoria contínua não é uma premissa somente do processo industrial. Como pessoas, como profissionais, também precisamos garantir que nossas entregas sejam sempre de qualidade. No campo da indústria, temos as certificações, selos de qualidade, que são basicamente certificações que atestam quesitos como qualidade, procedência, correspondência às legislações vigentes, sustentabilidade, gestão, segurança e outros padrões dentro das classificações tanto nacionais quanto internacionais, certo? E como as empresas conseguem alcançar tais selos, tais certificações que conferem esse alto grau de qualidade? Para chegar lá, é necessário que atendam às exigências da certificadora que eles estão buscando. Para cada selo, para cada certificação, há metodologias específicas que são adotadas no processo. Ter um selo de qualidade agrega valor à imagem de qualquer organização, porque imprime a mensagem de que existe um trabalho melhor qualificado. E isso é diferente para as pessoas? Não. Buscamos lá na nossa graduação, na especialização, mestrado, doutorado, para que possamos receber um certificado, um selo que comprove o nosso grau de comprometimento e de entrega empírico-científicas. Então, a mesma premissa é empregada na formação continuada e no selo criado pela Unicesumar. Estou falando do Programa de Certificação AADD, que tem como objetivo certificar os atores pedagógicos que demonstrarem autonomia autoral digital docente na aplicação de práticas exitosas e inovadoras. Este programa consolida a identidade pedagógica construída pela instituição e que queremos compartilhar com todos vocês. E não se trata de um simples selo. O certificado conferido aos docentes que comprovam latência na utilização de recursos de forma autônoma e digital será registrado em blockchain, tendo reconhecida importância no meio profissional e acadêmico, uma vez que ratifica o reconhecimento de habilidades e experiências necessárias para uma determinada área. Certamente você quer e merece ter este certificado, que confere reconhecimento pelos seus esforços e provavelmente possui os requisitos necessários para tal. Por isso, bora partir para a ação? Como você pode se tornar um docente AADD? É simples, comprovando sua habilidade de construir narrativas educacionais a partir do ciclo de aprendizagem da Unicesumar, com o emprego de recursos e multimeios tecnológicos de forma autônoma, quer dizer, sem depender de pessoas ou outros setores. Vamos começar? Para preparar sua aula e construir uma boa problematização, podemos utilizar diversos recursos para gerar o conflito cognitivo nos discentes. Por exemplo, pode utilizar uma ferramenta completa para a criação de apresentações interativas, perguntas, exercícios e votações online. Estou falando do Mentimeter. Ou mesmo construir um podcast ou videocast com apps gratuitos que te ajudam a contextualizar a situação problematizadora. Para a significação, levando o sentido ou aproximando o estudante, já pensou em usar um infográfico construído por você, com dados de pesquisas e que torna real aquilo que foi problematizado? Pois há muitos apps que te ajudam nessa missão. É possível criar de forma rápida e intuitiva infográfico, mapas mentais, cartazes, cardápios, logos, banners e muitas outras coisas. Precisamos levar nossos estudantes à experimentação. E para isso, que tal um quiz?
Algo interativo, de perguntas e respostas, para que ele se sinta imerso no ambiente profissional ambientado. Para isso, existem softwares que permitem criar ainda uma espécie de comunidade de aprendizagem, convidar amigos ou um público definido, compartilhar recursos e enviar mensagens privadas. Ainda permite acompanhar o seu progresso de aprendizagem com análise de resultados de cada ferramenta. Você pode também utilizar o Stellarium, uma ferramenta capaz de simular planetas, luas, estrelas, eclipses, cintilação das estrelas causadas pela atmosfera, luzes noturnas de cidades e posição dos satélites artificiais. E como refletir? Bem, é possível usar o MindMinster, uma ferramenta de criação de mapas mentais online e colaborativo. Fica salvo na nuvem e pode ser utilizado para brainstorming, para anotações, criações de projetos e também para organizar ideias. Ou ainda, você pode utilizar um vídeo pílula e editar você mesmo. E para trazer conceitos, podemos usar e-book, que você mesmo editou com a compilação de materiais, pesquisar e utilizar laboratórios virtuais, simuladores, laminários ou ainda ferramentas gratuitas para professores que permite transformar apresentações de PowerPoint em cursos online, compatíveis com dispositivos móveis, incluindo questionários e tantos outros recursos que apresentem definições e, por exemplo, permitam anotações. E para a ação? Para criar comandos de ação para os estudantes de forma diferenciada, pode utilizar plataforma para criar atividades gamificadas com templates gratuitos ou pagos, se preferir. Pode utilizar também ferramentas simples como o Padlet e solicitar que os estudantes preencham ou subam vídeos, subam imagem ou simplesmente relatem algo. E para a avaliação, além do Kahoot, uma plataforma que permite criar jogos de aprendizagem, questionários sobre qualquer tópico e personalizá-los com vídeos, diagramas e imagens, você pode criar um Forms com perguntas de múltipla escolha ou ainda discursiva para que os seus estudantes respondam. Em suma, trouxemos aqui alguns possíveis exemplos de recursos e ferramentas que podem ser utilizados para tangibilizar a sua proposta pedagógica. E é possível que você possa se perguntar: somente os recursos complexos e elaborados podem ser utilizados ou ainda considerados em um processo de certificação ADD? Não. E o X da questão é a verificação da sua habilidade de encontrar e utilizar ferramentas ou recursos que sejam mais adequados para apresentar um conteúdo que faça sentido e te ajude a demonstrar a sua intencionalidade pedagógica ao longo da sua aula. Portanto, cabe a você, docente, criativo, inovador, idealizar e executar suas aulas a partir da identidade pedagógica e empregar o ciclo de aprendizagem, cujas etapas sejam apresentadas com recursos digitais. É esse caminho que o tornará de fato um ser autônomo autoral pela criação da construção da narrativa das aulas, digital docente pelo emprego de recursos tecnológicos. E para que possa avaliar a sua apropriação dessas competências e dessa construção, confira agora, faça um checklist olhando para os seus materiais, para as suas aulas, se estes recursos que eu apresentarei aqui estão presentes. Vamos a eles. Dialogia, narrativa, significado, problematização, curiosidade, edição, publicação, interação, compilação e mentoria. Essas são as boas práticas que podemos adotar
para construirmos materiais com a lógica da autonomia autoral digital docente. Sucesso a todos e boas aulas!